No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o fundo imobiliário AJFI11, que é um fundo imobiliário de shopping de base 10, gerido pela Capitânia, um novo fundo imobiliário aí. Para quem gosta desses fundos que tem um precinho de cota que cabe no bolso de qualquer investidor, tá? Principalmente o iniciante gosta muito dos fundos imobiliários de base 10 e é um fundo imobiliário de tijolo, que é muito interessante, né? Porque a gente tem poucas opções de fundo de tijolo de base 10. Então agora a gente vem com um fundo de shopping agora aí de base 10. Eu quero mostrar para vocês esse fundo que eu achei bem interessante. Deixa o like nesse vídeo então se você já gostou do tema. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e diz para mim nos comentários se você já conhecia o AJFI11, esse fundo imobiliário de shopping gerido pela Capitânia e de base 10. Então, começando aí, sem muita delonga e sem enrolação, o fundo está cotado nesse momento que eu estou gravando o vídeo aí com vocês a R$ 9,53. Está com yield aqui desse mês, foi o primeiro yield que ele pagou de 0,73%, porém a gente vai anualizar isso aqui, tá? E já está com uma queda aqui de menos 4,7%, tá? O fundo já começou caindo um pouquinho. Então, dando uma olhada na questão do valor patrimonial de cota desse fundo e considerando o valor da cota nesse momento, a gente vê que está com 1% de desconto se a gente for comparar o valor atual da cota com o valor patrimonial da cota, que é de R$ 9,60. Ele está sendo cotado lá R$ 9,53, então isso dá um PVP de 0,99, ou seja, o PVP diz para a gente que a gente está comprando o patrimônio líquido desse fundo com 1% de desconto. Aliás, esse fundo que já começa com um patrimônio bem interessante, tá? Um patrimônio de um pouco mais de 300 milhões de reais. Se liga só, que é um fundo com 303 milhões e meio de reais de patrimônio, bem bacana. O fundo já conta aí com 6.700 cotistas. O fundo tem uma boa liquidez, a liquidez que é a velocidade com que a gente consegue comprar e vender cotas dos ativos aqui na bolsa, né? A facilidade de comprar e vender, né? A liquidez de 1.400.000 reais todos os dias. O fundo anunciou 0,07 centavos para pagar aí. Já nesse mês de janeiro anunciou no dia 8 e pagou no dia 22 de janeiro. Vamos acompanhando e trazendo as informações desse fundo aí para vocês. Se a gente pegar esse dividendo aí que ele pagou, foi o primeiro, né? Mas vamos analisar esse dividendo. Como é que a gente faz isso? A gente pega o dividendo que o fundo pagou, que foi 0,07 centavos, multiplica isso por 12, para a gente ver que se ele conseguisse manter esse dividendo, quanto é que ele pagaria no ano. Em um ano ele pagaria para a gente 84 centavos em dividendos. Lembrando que é um fundo base 10, então é um dividendo até que razoável. 84 centavos. Para a gente saber quanto isso daria ao ano de dividendo, a gente vai dividir isso daqui pelo valor atual da cota, tá? A gente vai considerar como se o fundo fosse se manter nesse preço de cota, entre 9,50 e 9,60 por aí, e depois multiplica isso daqui por 100. A gente chega num dividend yield anualizado de 8,81%. Então está com um pouco mais de 8,8%, quase 9% em dividendo, anualizando o dividendo que ele pagou esse mês. Para mim, estaria dentro de um preço teto bem bacana, mas a gente tem que fazer outras análises aí para saber se é um fundo que vale a pena colocar em carteira ou não. Não somente olhar se ele está abaixo do preço teto ou abaixo do PVP e colocar na carteira. Não é só isso, tá? Como a gente consegue observar, o primeiro dividendo que ele pagou, primeiro dividendo que o fundo trouxe aí para quem é cotista, e aqui a gente já tem um relatório do fundo aberto, relatório de gestão, aqui no caso é o relatório ainda de novembro, não tem nenhum documento novo aqui ainda, e também não soltaram documento aqui nos sites aqui, para a gente abrir esses sites públicos aqui, ainda não tem. Eu consegui aqui direto no site da B3 abrir o relatório do fundo. Então, dando uma olhada aqui, relatório de gestão, a gente vê que o fundo conta com 6 ativos, que são os Shopping Continente, Balneário Shopping, Nações Shopping, Garten Shopping, Norte Shopping e Neumarkt Shopping. Todos esses shoppings aqui estão localizados em Santa Catarina, tá? Bem interessante isso. A gente vê no objetivo do fundo, se liga só que o objetivo do fundo é investir o patrimônio líquido em imóveis do tipo de shopping center construídos ou em fase de construção ou de expansão. Bem interessante essa informação, tá? Desde que todo ou parte sejam detidos, desenvolvidos ou geridos e administrados direto ou indiretamente pela Almeida Júnior ou qualquer sociedade integrante ao conglomerado econômico da Almeida Júnior. Na parte de informações gerais sobre o fundo, que a gente tem aqui, que o fundo teve início em novembro de 2023, o fundo bem novinho, o fundo gerido aí pela Capitânia, o fundo que tem uma taxa de administração e gestão bem baixinha, somando as duas aqui dá 0,7% de taxa, patrimônio líquido do fundo pouco mais de 304 milhões, uma quantidade já interessante de cotistas. A cota patrimonial do fundo aqui em novembro de 2023 estava em
9,62 e fechou a cota mercado a 9,35, que hoje está aí 9,53. Alguns destaques que traz aqui no relatório para a gente conferir, ó, a conclusão da aquisição da participação nos 6 shoppings da Almeida Júnior, como eu falei, né? Eles concluíram a participação nesses shoppings da Almeida Júnior. O resultado no mês de novembro foi de 2,3 milhões, equivalente a 7 centavos por cota, 7 centavos e meio, né? Só que eles distribuíram só 7 centavos. No dia 7/12, anunciaram o primeiro dividendo do fundo no valor de 2.200.000 reais, equivalente a 7 centavos por cota. E aqui a DRE do fundo, demonstrativo financeiro, a gente vê que as receitas do fundo ficaram em 2.360.000 reais. As despesas, não teve despesa esse mês. E aqui o resultado do fundo e o resultado distribuído, que foi um pouco mais do que o resultado gerado, né? Então ainda ficou com uma pequena reserva aqui de R$ 146.888 reais, ou 0,00464 centavos para distribuir futuramente. E aqui na parte de portfólio, aqui a gente tem algumas informações bem bacanas para a gente. Os fundos, os shoppings do fundo são todos aqui em Santa Catarina, como eu falei, né? O portfólio de ativos. Público qualificado no estado com o terceiro maior PIB per capita do Brasil. Olha só que interessante, eles têm esse shopping nesse estado com essas características, né? E aqui estão algumas informações de cada um dos shoppings, como endereço, datas de inauguração, a BL própria, a participação do fundo em cada um desses shoppings. Tem um shopping aqui que ele só tem 1%, então bem pouquinho, mas o fundo ainda está começando, vai ter novas emissões com certeza e vai crescer um pouco mais, que é o portfólio de ativos por ABL. Aqui eles, ao invés de colocar os shoppings aqui, colocaram por cor, né? Então a gente tem que ver aqui embaixo qual o shopping pela cor e ir identificando aqui a participação de cada um no portfólio do fundo. Aqui o participação por NOI, participação aqui por vendas e por população. Fica bem chato você ter que estar olhando a cor aqui embaixo para conferir aqui em cima qual é qual. Vocês podiam colocar direto o nome dos ativos aqui, né, nos gráficos, para melhorar para a gente. E aqui uma informação que eles destacaram, que os shoppings atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina, os shoppings que eles têm participação, né? E aqui há indicadores financeiros, como da onde vem a receita, por exemplo, aqui, né, do fundo. A gente vê que 59,15% da receita do fundo vem do aluguel efetivo, mal e mídia, que são aquelas mídias que ficam em corredores, às vezes alguns cartazes em alguns lugares ali, né, 12,78%, CDU e taxa 1,3% e estacionamento aqui com 24,71% e um pouquinho aqui em outras receitas. Não diz pra gente que receitas são essas, de onde é que vem. Com relação à inadimplência líquida do fundo, a gente vê que não tem quase nenhuma inadimplência, está tudo bem tranquilo, bem controlado, tudo passando aqui pela faixa do zero. No máximo chegou aqui a 10% de inadimplência, agora está um pouco menos de 5%, como a gente consegue acompanhar, né? No caso aqui ainda estava em novembro de 2023, a gente tem que ver o novo relatório para ver quando é que vai sair, como é que vai estar a situação aí do fundo. Quando sair o novo relatório eu trago o vídeo para vocês. E por enquanto é isso. Esse aí é o novo fundo de tijolo de base 10, o fundo AJFI11, fundo gerido pela Capitânia, que já é uma grande conhecida da gente aí, né? Quem não conhece o fundo CPTS11, que é um dos melhores, um dos maiores fundos da Capitânia e um dos melhores que nós temos aí de papel, bem gerido, um fundo com uma estratégia bem bacana. Bom, fundo é esse. Deixe aí nos comentários aí se você já conhecia esse fundo, se você tem esse fundo em carteira. O vídeo vai ficando por aqui, vamos seguindo acompanhando para ver como é que vai acontecer, como é que vai se desenrolar o desenvolvimento desse fundo. Valeu, é nóis, fui!